cá estamos nós para tratarmos do mecanismo da identificação, segundo Freud, baseado no capítulo 7º do livro Psicologia das Massas e Análise do Eu. Ele retoma o conceito, amplia e o aborda resumidamente. Freud se interessou pela identificação não apenas como sendo fundamental para o funcionamento do psique humano, mas também para a compreensão do processo de estruturação e funcionamento das massas, sobretudo a relação entre os indivíduos que a compõem e a relação entre eles e deles com o líder. Numa primeira leitura de Freud, podemos entender que a identificação começa já na vida infantil. O menininho manifesta interesse especial pelo pai, tomando-o como seu ideal, como modelo. Ele deseja ser como o pai e apresenta atitudes similares à do seu pai. Simultaneamente a essa identificação, ou ainda antes, há dois tipos de ligações psicológicas, uma em relação à mãe, outra em relação ao pai. Em relação à mãe, há um claro investimento sexual de objeto e isso ocorre desde o tempo em que a criança tem o início da satisfação sexual ainda vinculada ao recebimento de alimentos. Para Freud, a pulsão sexual encontra o objeto sexual fora do corpo da criança, na forma do seio materno. Já a ligação psicológica em relação ao pai refere-se a uma identificação que toma o pai como modelo, como referência. Essas duas ligações, portanto, duram lado a lado por certo tempo sem perturbação. Significa que desde o início há uma preparação justamente para o complexo de Édipo. Na sequência do desenvolvimento da criança, o menino, por exemplo, percebe que o pai é o obstáculo que bloqueia o caminho de acesso à mãe. Sua identificação com o pai agora assume um tom de hostilidade e deseja substituir o pai junto à mãe. O sentimento de ambivalência, na verdade, existe desde muito cedo, o que pode levar a criança tanto para a expressão de ternura quanto para o ódio, ou seja, o desejo de eliminação. Aqui então já estamos, portanto, no complexo de Édipo. A identificação, ela exerce um papel importante no complexo de Édipo. Ela é, segundo Freud, a manifestação mais precoce de uma ligação amorosa com outra pessoa. Já na segunda leitura de Freud sobre a identificação, ele deseja mostrar que o complexo de Édipo não é só um complexo estrutural do indivíduo, mas também é das massas, da sociedade. Na psicologia das massas e análise do eu, logo na introdução, o Freud já vem tratar disso numa citação onde ele vai afirmar a tese de que a psicologia individual também é, em última análise, psicologia social. Por isso, as formações coletivas só poderão ser compreendidas se associadas ao mecanismo da identificação, especialmente a certas formas de identificação primitivas. Em síntese, a questão fundamental proposta pelo pai da psicanálise para explicação da estrutura libidinal das massas reconduz para a distinção entre o eu e o ideal do eu. Isso foi o que ele propôs no livro Introdução ao Narcisismo, de 1914. Nesse caso, está em jogo uma dupla espécie de ligações, o da identificação e da colocação do objeto no lugar do ideal do eu. Para Freud, a identificação aspira por dar ao próprio eu uma forma semelhante à do outro, o eu tomado como modelo, como ideal. Para a compreensão do eu,
entendido como uma instância psíquica, como produto de identificações passadas, eu indico o vídeo anterior, onde eu faço a distinção entre o eu e o objeto. E essas duas categorias são fundamentais para a compreensão do mecanismo da identificação. E o ideal do eu, o que seria? Bem, o ideal do eu é uma instância psíquica que se desenvolve no eu, mas que é capaz de se dissociar dele em grande parte. E aí instituindo-se como uma formação autônoma que serve de referência ao eu, mas inclusive podendo entrar em conflito com o próprio eu. O ideal do eu pode ser considerado como substituto do narcisismo. Já no texto Introdução ao Narcisismo, o Freud afirma que o ser humano projeta como seu ideal é o substituto do narcisismo perdido na infância. Naquele tempo, ele era para si mesmo seu próprio ideal. Assim, o objeto que nos serve de objeto idealizado, que podemos amar e odiar, é o que surge no lugar de nós mesmos enquanto objeto admirável investido pela libido. A identificação, nesse caso, tomou o lugar da escolha de objeto. A escolha de objeto regrediu à identificação. Assim propõe Freud. Lembre-se que a identificação, como já mostramos, é uma forma de ligação emocional mais precoce e mais original. Freud acrescenta que é por colocar no lugar do ideal do eu o objeto de fascinação amorosa, portanto o líder das massas, e o hipnotizador, é o que se dá a relação de dependência para com eles. E ainda diz Freud que um grupo primário é um certo número de pessoas que colocaram um só e mesmo objeto no lugar de seu ideal do eu e, consequentemente, se identificaram uns com os outros em seu eu. Ele também mostra que cada indivíduo é uma parte integrante de numerosas massas, uma vez que acha-se ligado por vínculos de identificação em muitos sentidos, e daí constitui seu ideal de eu segundo os modelos mais variados. Cada indivíduo, como diz Freud, partilha de numerosas mentes grupais, as de sua raça, a de sua classe, do seu credo, da sua nacionalidade e etc., podendo também elevar-se sobre ela na medida em que possui um fragmento de independência e de originalidade. No tocante ao amor, em termos de identificação, podemos afirmar que ele, por si mesmo, só conhece uma barreira, o amor pelos objetos, e é pela via da identificação que esses objetos são incorporados ao eu, ou seja, são escolhas narcísicas, não havendo uma oposição entre eu e o objeto. Freud nos dirá que mesmo a identificação sendo constituída como forma original de laço emocional com o objeto, ela se torna possível porque o sujeito abandona seu ideal do eu e o substitui pelo ideal da massa corporificado na figura do líder. Uma identificação, portanto, ao ideal paterno. O supereu é, inicialmente, a primeira identificação e conservará pela vida inteira esse caráter, em sua origem no complexo paterno. Para finalizar, a renúncia às satisfações pulsionais será a consequência para não perder o amor dessa autoridade externa, e é a partir desta renúncia que surge a civilização. Até o próximo vídeo. Me aguardem. Eu volto.